Boa tarde a todos. Eu espero que vocês estejam bem, principalmente durante esse período difícil da pandemia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à organização do evento pelo convite para a apresentação dessa palestra e espero que vocês aproveitem. Como o tema do evento é recursos genéticos e bioeconomia, inovação para um futuro sustentável, e o título da minha palestra é Genômica aplicada ao melhoramento e à conservação de recursos genéticos animais, o meu objetivo aqui será apresentar quais são alguns dos principais desafios na produção animal. Qual o papel da seleção genômica para o desenvolvimento sustentável e como a genômica pode ser utilizada como uma ferramenta para o estudo e a conservação de recursos genéticos? E nesse caso eu vou apresentar um exemplo de uma espécie que eu trabalho com alguns resultados para exemplificar esse ponto. E depois vamos finalizar com algumas considerações. Um dos principais desafios da produção animal é com relação ao aumento na produção de alimentos que está se tornando necessária, principalmente devido ao grande aumento na população mundial nos últimos anos, assim como uma projeção de que a população mundial chegará a quase 10 bilhões em apenas 3 décadas. Então, ou seja, a gente precisa aumentar muito a produção de alimento. Além disso, é necessário não apenas aumentar a quantidade, assim como a qualidade e a diversidade dos alimentos. Então, vários países, várias pessoas já estão procurando por uma diversidade muito maior e alimentos com uma composição mais saudável. Além disso, vários consumidores exigem ou procuram alimentos que estão sendo produzidos em determinados sistemas de produção, como, por exemplo, orgânicos, agroecológicos. Então, ou seja, a gente precisa desenvolver programas de melhoramento e sistemas de produção que vão sustentar essas demandas da população. Mas, ao mesmo tempo, há recursos limitados, já que não há como expandir as áreas de produção de alimentos mais, principalmente porque várias regiões já foram desmatadas, e, além disso, o impacto das mudanças climáticas está se tornando cada vez maior. Tanto que várias áreas agrícolas estão se tornando muito secas ou também com eventos extremos, como chuvas, enchentes, alagamentos ou salinização de algumas áreas que impactam a produção de alimento. Além disso, como eu disse anteriormente, nós precisamos de animais que vão se adequar a esses novos sistemas de produção. Por exemplo, fazendas de precisão. Há países na Europa, por exemplo, em que a metade das vacas são ordenhadas em ordenhas mecânicas, em robôs. E nos Estados Unidos, o número de fazendas utilizando essas tecnologias tem se aumentado muito também. Além disso, tem vários sensores sendo utilizados, como sensores de atividade, equipamentos para medir o consumo alimentar, tanto de bezerro como de vacas adultas, como de vacas. Além disso, tem uma demanda muito grande para produção extensiva, por exemplo, de aves, suínos, bovinos, produção orgânica, agroecológica, e não necessariamente os animais que foram selecionados para produção em um determinado sistema produzirão bem em um outro sistema. Ou seja, a gente espera que exista uma interação entre genótipo e ambiente, e isso é um desafio que precisa ser levado em conta. Além disso, tem uma grande pressão da sociedade para melhorar as condições de manejo e o bem-estar dos animais. Então, ou seja, nós precisamos desenvolver programas de melhoramento para criar
para selecionar animais que vão se adaptar melhor a essas novas condições de produção, aos novos sistemas de produção, e também oferecer para que esses animais tenham um melhor bem-estar ao longo de sua vida produtiva. Além disso, várias doenças e parasitas estão se tornando mais frequentes, por exemplo, doenças metabólicas, algumas até devido a um processo intensivo de seleção para um aumento rápido de produção, como, por exemplo, cetose e mastite. Também problemas reprodutivos, problemas de locomoção, uma alta incidência de carrapatos em algumas regiões do mundo. Então, ou seja, a gente precisa selecionar, identificar animais que sejam mais resistentes, mais robustos a todos esses desafios. E, além disso, um dos maiores desafios que nós estamos enfrentando é com relação à perda da diversidade genética. Desde a domesticação de bovinos, por exemplo, mais de 1.200 raças foram desenvolvidas. E essas raças têm características diferentes, como adaptação, como produção, características anatômicas, cor de pelagem, taxa de crescimento e outras. E, ao longo do tempo, a gente está perdendo muito essa diversidade genética entre raças. Ou seja, para a produção de leite, no momento, apenas 3 raças, a raça holandês, a raça pardo suíço e a raça Jersey, dominam o mercado mundial para a produção de leite. E a gente observa que mesmo nessas 3 raças, a taxa de consanguinidade tem aumentado muito ao longo dos anos. Então, isso significa que está havendo uma perda genética entre as populações a partir do momento que a gente usa um número menor de raças para a produção de leite. E isso tem acontecido com várias outras espécies pecuárias, como suínos, aves e outras espécies, gado de corte e outras. Então, ou seja, esse é uma grande preocupação, como manter um número maior de raças e manter a diversidade genética dentro de cada raça também. E como que a genômica pode contribuir? Primeiro, a gente pode selecionar para aumentar a eficiência produtiva, para que a gente precise de menos animais para produzir a mesma quantidade de alimentos, ou seja, aumentar essa eficiência na produção de alimentos, assim como a seleção de animais que são mais robustos e resilientes, ou seja, os animais que vão se adaptar mais, principalmente a mudanças climáticas, a sistemas de produção mais extensivos ou extensivos. Então, a gente precisa de que os animais sejam mais adaptados às condições em que eles vão ser criados e também a manutenção da diversidade genética. Eu incluí nesse slide aqui uma fórmula que eu creio que todos vocês estejam bem familiarizados, que é a forma conhecida como a forma do melhorista, que apresenta o ganho genético por ano. Então, ou seja, através da genômica, a gente sempre que a gente apresenta, ou que a gente ouve sobre a discussão sobre essa fórmula, há um enfoque com relação ao aumento da acurácia, da intensidade de seleção e do intervalo de geração, que a genômica nos permite melhorar, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa levar em conta a variabilidade genética da população, porque a variabilidade genética da população está diretamente ligado ao progresso genético. E, através da genômica, a gente pode obter estimativas mais acuradas de diversidade genética, assim como parentesco entre os animais, e essa informação pode ser utilizada tanto para conservação de recursos genéticos, assim como para decisão de quais animais a serem acasalados e outras
estratégias a serem implementadas em um programa de melhoramento para evitar um decréscimo, um aumento muito grande na taxa de consanguinidade e perda de diversidade genética. Se a gente observa o ganho genético ao longo dos anos, a gente vê que no caso de bovinos de leite, por exemplo, eu incluí aqui as 3 raças principais, pardo suíço, holandês e Jersey, e a gente vê que apenas nas últimas décadas o aumento na produção de leite foi enorme. E isso se deve a 2 fatores. Que é a melhoria nas condições ambientais, como, por exemplo, a nutrição, manejo, e o segundo, um dos mais importantes, que seria uma melhoria no mérito genético dos animais. E isso se deve principalmente a um programa de melhoramento genético bem intensivo, que se começou com uma seleção com base na informação fenotípica e de pedigree, e nas últimas 2 décadas também se incorporou a informação genômica para avaliação genética desses animais. Os objetivos de seleção, eles variaram muito ao longo dos anos também, e isso para quase todas as espécies pecuárias, incluindo um exemplo aqui para gado de leite. A gente vê que no início do último século, a seleção focou principalmente em produção e conformação, e nas últimas 2, 3 décadas, os programas de melhoramento começaram a incluir outras características, conhecidas como características funcionais, como longevidade, reprodução, temperamento, características relacionadas à saúde e fertilidade. E o que é interessante é que quando não se havia seleção direta para essas características consideradas como características funcionais, como longevidade, reprodução, fertilidade, saúde, a gente estava tendo um decréscimo, ou seja, o mérito genético dos animais estava se deteriorando ao longo dos anos. A partir do momento que essas características foram incluídas nos programas de melhoramento, a gente observa que a gente começou a obter um ganho genético para essas características também. E com a introdução da genômica, o ganho para todas essas características foi positivo, ou seja, houve um ganho para todas essas características, e principalmente para essas características funcionais, os ganhos foram ainda maiores. Ou seja, a genômica está nos permitindo incorporar essas características que são mais difíceis de mensurar e obter progresso genético para todas elas. Mas como exatamente que a seleção genômica funciona? Então, apenas uma revisão básica, a gente precisa ter uma população de treinamento, que são indivíduos que têm genótipos e fenótipos, e geralmente pedigree. Com base no banco de dados coletados nessa população de treinamento, a gente estima o efeito dos marcadores genômicos, ou seja, através do desenvolvimento das equações de predição. A gente tem um grupo de animais, que são os animais jovens, que são os candidatos à seleção, ou seja, que ainda não foram mensurados para as características de interesse, ou seja, tem apenas genótipos, e com base nessas equações de predição, a gente consegue estimar com uma acurácia bem mais alta qual que seria o valor genético, o valor para esses animais que têm apenas genótipos. E, com base nessa informação, a gente consegue, então, selecionar quais os animais serão utilizados para acasalamento, assim como para descarte nos rebanhos. E, geralmente, as grandes vantagens da seleção genômica são para características que são medidas em apenas um sexo, como produção de leite, para características de baixa herdabilidade, como fertilidade, que são difíceis ou caras de mensurar, como resistência a carrapato, eficiência alimentar, que são medidas tardiamente na vida do animal, como longevidade, ou de resistência a doenças. E o progresso genético,
A partir do momento que a seleção genômica foi implementada, os ganhos foram muito maiores, e principalmente para essas características que são mais difíceis de mensurar ou que são medidas tardiamente na vida do animal. E ao longo do tempo, o número de animais genotipados está aumentando muito, principalmente devido a uma redução no custo de genotipagem. Então, no caso de bovinos de leite, por exemplo, nos Estados Unidos, apenas para a raça holandês, já existem mais de 3,5 milhões de animais com genótipos. E uma boa parte desses animais também tem informação fenotípica e, consequentemente, essas informações vão ser utilizadas para aumentar as acurácias e o ganho genético para essas características de interesse. Ao longo do tempo, novos objetivos de seleção estão se tornando mais importantes, principalmente para a obtenção de de programas de melhoramento e produção, sistemas de produção que são mais sustentáveis a longo prazo. E algumas dessas características são principalmente comportamento e bem-estar, resiliência, como resiliência climática, ou seja, tolerância ao calor, resiliência a doenças, ou seja, resistência a certas doenças, eficiência alimentar, emissão de metano e algumas outras. E o uso de tecnologias de precisão, como eu mencionei anteriormente, pode ser uma ferramenta excelente para mensurar essas características que vão nos permitir melhorar a sustentabilidade do sistema de produção. E aqui eu apresento um artigo de revisão que a gente publicou esse ano e que a gente discute a respeito desses pontos. Agora, como uma segunda parte da minha apresentação, eu vou falar como que a genômica pode ser utilizada como ferramenta para conservação e estudo da diversidade genética. Os resultados que eu vou apresentar são de um trabalho do meu aluno de doutorado, Pedro Freitas, que ele trabalhou justamente nessa área. Então, a motivação para esse trabalho é que, como eu mencionei anteriormente, desde a domesticação, um número muito grande de raças bovinas foram desenvolvidas ao redor do mundo. E essas raças são adaptadas a diferentes condições climáticas, a diferentes sistemas de produção, regiões geográficas, etc. Entretanto, tem um uso muito intensivo de poucas raças, como o holandês, Angus, e essas raças estão sendo exportadas, ou seja, importadas em países que antes utilizavam apenas as raças locais. Então, esse é um desafio muito grande para a conservação da diversidade genética, justamente porque, devido a escala do melhoramento dessas raças, o progresso genético é muito mais rápido nessas raças. E, entretanto, a competição apenas com as raças locais, quando a gente compara apenas ao nível de produção, não é uma competição justa, porque essas raças são muito mais competitivas, mas não necessariamente elas são mais adaptadas a esses novos sistemas de produção. E, além disso, como mencionei anteriormente, a gente precisa de conservar os recursos genéticos justamente para que a gente consiga, continue obtendo progresso genético, assim como para a gente ter essa capacidade de enfrentar novos desafios no futuro. Então, o objetivo desse trabalho foi avaliar a diversidade genética de algumas populações de bovinos, eu vou usar bovinos aqui como um exemplo, e também investigar assinaturas de seleção. Nesse trabalho, a gente incluiu 32 raças bovinas com características diferentes. Além disso, 2 espécies que são relacionadas aos bovinos, que seriam Yaks e Bali, que no caso Yaks são adaptados
as altas altitudes e temperaturas baixas, principalmente na China, Mongólia e em regiões, em Nepal, em algumas outras regiões asiáticas, assim como Bali, que é uma espécie também bem relacionada a bovinos e que é mais adaptada ao calor, principalmente no sul da Ásia. Então a gente tinha quase 1.000 animais genotipados, com um painel de 50.000 ou 140.000 marcadores. Algumas dessas raças são raças adaptadas ao calor, outras raças adaptadas ao frio, e assim também como raças que são adaptadas ao extremo frio e alta altitude. Então a gente avaliou vários parâmetros, eu não vou entrar em detalhe devido ao tempo em todas essas medidas, mas eu só vou listar aqui algumas das medidas que a gente avaliou, como heterozigosidade média dos indivíduos, a proporção de SNPs, de marcadores polimórficos, a distância genética média entre esses animais, a análise de componentes principais, assim como uma Genomic Population Tree, para a gente entender o relacionamento entre essas raças, tamanho efetivo de população, não apenas o tamanho efetivo de população recente, mas assim como o ancestral também, que é importante para a gente ver como as populações estão evoluindo em termos desse parâmetro, os coeficientes de consanguinidade, usando informação genômica, que não seria possível a gente calcular sem informação genômica se não houvesse também a informação de pedigree, o que é muito comum em várias raças locais, desequilíbrio de ligação, a consistência de fase gamética, que indica o relacionamento entre populações, e as corridas de homozigosidade, que indicam regiões do genoma com um alto número de marcadores em homozigosidade, que poderiam indicar seleção para determinadas características, dependendo do tamanho, assim como pode ser calculada para indicar consanguinidade, principalmente com corridas de homozigosidade de tamanho grande. E assinaturas de seleção que nos permite entender melhor as características em que essas populações estão sendo selecionadas e quais características que elas diferem mais. Então, para isso, a gente usou vários cenários e vários métodos. Entre os cenários, tem o índice de fixação, que se baseia na diferença de frequências alélicas, e a gente avaliou, contrastou grupos com base em adaptação climática, ou grupos tanto com base em adaptação climática, assim como o propósito de seleção, por exemplo, produção de carne ou de leite, ou duplo propósito, mas não incluindo as duas espécies relacionadas, Yak e Bali, e um outro cenário que a gente avaliou as populações mais divergentes com relação à adaptação climática. Um segundo método foi o método HEP-FLK, que avalia as diferenças em frequência de haplótipos, levando em conta a estrutura hierárquica entre essas populações diferentes, e a gente avaliou 3 cenários, não incluindo um outgroup, e usando a média populacional, ou considerando o Yak como um outgroup, ou Bali como outgroup, ou com base em corridas de homozigosidade. Agora, mostrando um pouco dos resultados, a gente observa que, com relação à diversidade genética, quando a gente olha, por exemplo, a proporção de marcadores polimórficos, tem uma variação bem grande entre as populações. Aqui eu estou apresentando apenas algumas delas, e a gente vê que algumas das populações, a proporção de marcadores polimórficos é bem baixa, enquanto outras é bem alta, e isso se deve um dos pontos seria com relação à diversidade genética dessas populações,
assim como a feasibilidade desses painéis para genotipagem de algumas raças locais, que talvez não foram utilizadas no desenvolvimento desses painéis. A gente observou também que, de forma geral, a heterozigosidade esperada e observada foram bem parecidas, e a distância genética entre as populações variou bastante. Em algumas delas, a diversidade genética é bem mais baixa, enquanto outras a gente observou uma diversidade genética um pouco mais alta. O desequilíbrio de ligação nessas populações, o desequilíbrio de ligação médio, também está em torno de 0,15, o que indica que seria possível implementar seleção genômica nessas populações. Entretanto, para algumas populações que têm um desequilíbrio de ligação mais baixo, a gente precisaria de uma população de referência maior. Quando a gente olha nas medidas de consanguinidade, tem uma variação bem grande entre as populações, e é também uma variação dependendo da medida que foi utilizada, até porque algumas dessas medidas se baseiam no excesso de homozigosidade ou na proporção esperada ou observada de genótipos homozigotos, ou com base em corridas de homozigosidade. Então, esses são parâmetros que podem ser utilizados para a gente observar o progresso, o aumento de consanguinidade ao longo dos anos, assim como as populações que têm um nível de consanguinidade maior ou menor. E essas seriam as populações que precisam ser mais consideradas nos programas tanto de melhoramento quanto de conservação. Como eu mencionei, é super importante observar o tamanho efetivo de população, como ele está evoluindo, como ele está mudando ao longo do tempo. E a gente vê que algumas raças, por exemplo, em azul eu tenho a raça da Mongólia, em que a gente vê que o decréscimo, principalmente nas últimas gerações, foi muito intenso. E isso é provável devido à introdução de raças exóticas, como Angus, Simmental, Limousin e outras raças na China e naquela região da Ásia, especialmente. E outras raças já tinham, há 100 gerações atrás, já tinham um tamanho efetivo mais reduzido, mas elas estão se mantendo mais ao longo dos anos. Então, esse é um parâmetro super importante também para ser considerado. É importante a gente entender o relacionamento genético entre essas populações, justamente para saber quais populações mantêm ou carregam uma diversidade maior, e no caso de implementação de seleção genômica, para a gente saber se alguma dessas populações poderiam ser unidas para aumentar o tamanho da população de referência. Entretanto, nessas populações avaliadas, a consistência de fase gamética que indica o relacionamento entre essas populações e, portanto, a feasibilidade de se incorporar uma avaliação genômica seria também uma medida bem útil, e a gente observa que, nesse caso, para essas populações, todos foram bem baixos. Quando a gente olha as corridas de homozigosidade, também há uma grande variação entre as populações quanto ao número de segmentos, e assim como o tamanho desses segmentos, e a gente observa que, por exemplo, algumas raças têm um número médio de ROH muito pequeno, mas essas pequenas ROH, elas são de um tamanho grande, indicando mais inbreeding recente, enquanto algumas outras populações têm um número de rounds of homozygosity maior, mas são de tamanho menor, indicando que isso seria perda de diversidade genética mais do passado. Aqui, apenas para demonstrar a mudança, ou seja, a diferença nessas corridas de homozigosidade entre as populações,
E isso, então, geralmente, corridas de homozigosidade menores, indicando uma, um inbreeding que talvez ocorreu há um tempo muito maior no passado, assim como seleção para algumas características de interesse, quanto ROH de tamanhos maiores que indicam mais inbreeding em populações recentes. Quando a gente olha agora o último parâmetro que eu selecionei para a apresentação, que seria a assinatura de seleção, a gente observa que um número muito grande de, de regiões genômicas em seleção foram identificadas e existe um grande overlap entre essas regiões. Aqui é só mostrando que essas regiões em seleção variam ao longo do genoma. Então, esse é só um gráfico de um dos métodos, o RapFLK, indicando as regiões e os cromossomos sobre seleção. E a gente observa que essas regiões estão localizadas em várias características que estão relacionadas à adaptação, como, por exemplo, características de hemoglobina e outras características de transporte de oxigênio, de imunidade, como a pathway, a via de prolactina, que tem um gene que, inclusive, está sendo utilizado em alguns projetos, ainda em fase inicial, para seleção, para fazer a edição gênica para polimorfismo nesses genes, justamente para identificar e para gerar animais que são mais resistentes ao calor. Então, como considerações finais, eu gostaria de dizer que a seleção genômica está contribuindo enormemente para maximizar o progresso genético na produção animal. Os objetivos de seleção estão sendo refinados para aumentar a sustentabilidade da produção animal. Várias medidas de diversidade genética podem ser calculadas e usadas para a conservação de recursos genéticos e para o manejo da diversidade, e a genômica pode ser utilizada para um melhor entendimento dos processos evolutivos, como a adaptação. Então, eu agradeço a todos pela atenção, desculpem o tempo, e eu estou aberto. Caso tenham qualquer dúvida ou gostariam de discutir em mais detalhes, fiquem à vontade para entrar em contato comigo por e-mail. Mais uma vez, muito obrigado ao comitê organizador pelo convite para a apresentação dessa palestra e a todos vocês pela atenção. Muito obrigado.